Grande nação no Bichac, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre conteúdo. Hoje pagando uma dívida que eu criei essa dívida com vocês ontem, né? A proposta era fazer uma live, tive um problema com a internet, a live caiu no meio do caminho, eu não percebi, fiquei mais de 30 minutos falando sozinho, só no final que eu vi que nada funcionava. Então hoje eu vou pagar essa dívida com vocês pelo seguinte. Bom, antes de mais nada, quero que você veja aí o vídeo do contrato, quem não viu, quem está chegando agora, veja aqui no cantinho o vídeo do contrato, concorde com tudo que está lá, conheça as prerrogativas do canal, de onde ele veio, para onde ele vai, o que você pode esperar, o que você não pode esperar, as expectativas que você não pode criar. E depois que você concordou com tudo isso aqui, aí sim, vem pra cá, dá um abraço, um beijo, um cheiro e vamos pra cima. Agora, se você não quiser ver o vídeo do contrato ou não quiser concordar com ele, a escolha é sua, né? Curta aí o conteúdo, faça o que você achar melhor, porém, né, cuidado nos comentários e também não me responsabilizo pelo uso do conhecimento que você mergulhar aqui dentro, ok? Bom, então vamos lá, pessoal, a grande verdade, eu vou até mudar aqui, vou já vir pro Excel, porque eu aposto, cara, que a esmagadora maioria, se eu for fazer um censo, né, a esmagadora maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui ou não fazem, ou não sabem, e às vezes não fazem, às vezes não faz de preguiça mesmo, né? Mas às vezes não fazem porque não sabem por onde começar. Porque, cara, eu não vi um vendedor de curso, filho da mãe ainda, passar uma maneira razoável de como você fazer o gerenciamento de risco da sua banca. Fala assim, tem que gerar o risco, mas eu gerencio meu risco, mas tu, sabe, é só o verbo, eu gerencio, tu gerencias, ele gerencia, mas ninguém fala nada. Então que isso aqui sirva de base para você trabalhar com o seguinte. Primeira coisa, gerenciamento de risco e registro de trades. Importantíssimo. Segunda coisa que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Risco, retorno, tá? Então, Risk Return Ratio. Depois, uso consciente e inteligente da alavancagem, que é uma coisa que me dá um ódio infinito, eu tenho um ódio mortal, cara. Você vê lá a turma lá soltando um sinal aqui, soltando um sinal ali, e a alavancagem é sugerida de 5 a 10 vezes. Porra, como é que o cara consegue sugerir a alavancagem se a decisão da alavancagem é sua, porque o gerenciamento da sua banca é seu? Às vezes você tem que ir com 2 vezes, às vezes você pode ir com 50 vezes de boa, tá? Então, não. Se o cara solta uma sugestão de alavancagem, cara, não vá, já corra, pare de pagar isso aí, vá pro outro lado, vai estudar, já começou errado, o cara só tá querendo te vender o negócio. Então vem pra cá, chega mais junto, a gente vai fazer um negócio aqui extremamente simples, tá ok? Que vai talvez mudar a sua vida. Tá ok? Então vamos pensar, vamos começar a construir o nosso gerenciamento de risco. Vamos pensar numa banca de 100 dólares. Não porque tenha que ser 100 dólares, mas 100 dólares é um número redondo, porque a gente pode partir do princípio que 100 dólares sejam 100%, né? O seu 100% pode ser 1.000 dólares, pode ser 10 mil dólares, pode ser 1 milhão de dólares, pode ser 10 dólares, cada um com a sua banca, e uma banca não é melhor do que a outra por ser maior ou menor, tá ok? E vamos imaginar o seguinte, aí você precisa agora pensar em um valor que você vai perder, tá? Você vai perder e vai ficar de boa se você poder perder. Se você de repente perder. Esse valor pode ser $1, esse valor pode ser 50 dólares, esse valor pode ser 20 dólares. Mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai atuar como trader, quando a gente vai operar no mercado, é o seguinte: o quanto eu posso perder, que eu posso ficar chateado, com raiva, bravo, mas que eu não vai perder a minha noite de sono, não vai me fazer bater nas crianças, chutar o cachorro, brigar com o cônjuge, né, xingar a mãe e por aí vai. E eu vou fazer um exemplo extremamente módico aqui. 5 dólares, tá ok? Ou seja, eu estou disposto a abrir a minha banca naquele dia e se eu fechar ela com 5% a menos, está tudo certo. Uma outra coisa, gente, que tem que fazer parte do seu gerenciamento de risco, eu já vi muita gente falar assim, eu faço um trade por dia. Né? Eu faço no máximo 2 trades por semana. Cara, você faz quantos trades você quiser. Eu chego a fazer às vezes 10, 15, 20 trades por dia. Tem dias que eu faço 5, 6. Mas você tem que ter um número de trades previsto ou planejado para que você possa chegar numa base estatística e dentro dessa base estatística a sua taxa de vitória aconteça, a sua taxa de retorno aconteça. Se você é um cara que você abre um trade por dia e você faz todo o seu lucro em um trade por dia e vem embora, esquece o que eu estou falando, esse vídeo não é para você. Mas se você um dia ganha, um dia perde, um dia ganha, um dia perde, aí você fica cozinhando do trade 2, 3 dias, aí quando ele dá lucro você sai rapidinho depois. Então isso aqui é pra você. E vamos imaginar o seguinte, ó, trades por dia. Gente, esse vídeo ele vai ser chato, esse vídeo vai ser longo, tá ok? Você pode até ouvir ele como podcast se você quiser, mas você só vai pegar ele se você sentar com calma, na frente do seu computador, com o papel do lado, de repente com o Excel aberto e começar a trabalhar, hein, tá ok? Então vamos supor que você vai se permitir fazer 5 trades por dia.
Então não importa o que aconteça, eu vou fazer 5 trades por dia. Não importa se eu perdi os 4 primeiros, eu vou fazer o quinto. Não importa se eu ganhei os 4 primeiros, eu vou fazer o quinto, tá ok? É apenas uma sugestão, você molda isso como você achar conveniente. Augusto, eu não faço a menor ideia de como é conveniente para mim, porque eu nunca fiz isso. Comece com essa configuração, testa durante 3 ou 4 semanas, testa durante um mês e depois você decide se precisa de mais ou menos, tá ok? Então, a perda por trade vai ser de quanto? Aí é fácil, né? Se eu tenho uma perda máxima de 5 dólares e aí eu vou realizar 5 trades por dia, tá ok? Eu vou perder no máximo 1 dólar por trade. Então, os meus trades, não importa o trade que eu entrar, não importa. O importa que a configuração que eu entrar nesse trade, tá? Importa a configuração que eu entrar nesse trade aí, ele vai me fazer com que eu perca no máximo 1 dólar. Ele não pode deixar eu perder mais de 1 dólar, tá ok? Ah, Augusto, mas aí como é que eu faço? Eu uso uma alavancagem de 5 vezes que é sempre segura? Ah, gente, pelo amor de Deus, cara. Se fosse para falar sobre isso, eu não faria esse trade. Então vem comigo aqui, ó. Dá mais um chego que a gente vai escrever mais 2 coisas aqui nesse gráfico aqui, ó. Cafezinho bom. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com entrada fixa, tá certo? Ou eu posso trabalhar com alavancagem ALV, tá? ALV fixa, tá ok? Como assim, Augusto? Gente, para você conseguir realizar 5 trades, tá ok? E perder pelo menos 1% da sua banca por trade, tá? Você concorda que os preços nunca vão estar no momento igual? Você vai ter um stop de 2%, um stop de 5%, um stop de 10%, um stop de 0,5%. Os stops eles vão variar conforme a configuração do trade. Então, das duas, uma. Ou você fixa a sua entrada e varia a alavancagem, ou você fixa a sua alavancagem e varia a entrada. Você sacou, não? Vamos fazer isso aqui na prática? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um ativo aqui, tá certo? O ativo vai ser XXXUSD, tá ok? Ou USDT, como preferir, tá ok? Então, esse é o ativo que eu vou trabalhar. A entrada dele vai ser, por exemplo, uma entrada de em 1 dólar. Então, o preço... Então, eu vou chamar o seguinte, ó, de preço de entrada. Legal? Então, o meu preço de entrada, ele vai ser de 1 dólar. Tá ok? Deixa eu até diminuir o zoom aqui para ver se vai caber tudo. Eu acho que não vai prejudicar a sua visão aí, tá ok? O meu preço-alvo, eu vou chamar simplesmente de alvo, tá? Ele vai ser de 1 ponto... vou fazer 1.1 para ficar tudo redondo e depois a hora a gente bagunçar o meio de campo para você ver como é que funciona. E o mais importante, o seu loss, tá? Vai ser de quanto? Eu vou chamar, ao invés de alvo, eu vou chamar de TP, tá? Beleza? Augusto, se eu quiser fazer uma planilha com vários TPs, cara, você não fez uma planilha nem com um TP ainda, então vamos devagar, né? Tá certo? Então meu TP vai ser 1.1 e o meu loss, por exemplo, vai ser preço de loss, né? Então vou colocar preço, é importante a palavra preço, né? Preço TP, preço loss, né? Acostuma essa palavra, acostuma usar essa palavra preço, tá? Você vai ver que muitas vezes a gente se embanana de graça porque usa uma nomenclatura que a nomenclatura fica confusa. Então meu TP vai ser, o meu preço loss vai ser de 0,95. E agora eu vou calcular um negócio super, hiper, ultra, mega importante, que é o seguinte, é a porcentagem, tá ok, do meu preço TP. Então não é o meu preço TP, é a minha porcentagem do meu TP. Qual que é a minha porcentagem do meu TP? É quantos por cento eu vou ganhar se o meu trade bater o meu take profit, tá ok? Beleza, não? Então, como é que eu calculo isso aqui? Isso aqui é muito simples, tá ok? Mas se você tiver dúvida, tá? Isso é muito importante. Se você tiver dúvida, comenta aqui. Eu refaço essas fórmulas 1 milhão de vezes se precisar. Mas eu não vou fazer uma coisa. Eu não vou te mandar essa planilha. Eu não vou. Por que que eu não vou? Porque eu quero o seu bem. Porque se eu te mandar essa planilha, você vai usar a planilha. Mas se você construir a planilha, você vai ser o dono, o proprietário, o mestre dela e vai ajustar para tudo que você precisar. Não é pelo mal, não é porque eu quero te vender, não é porque eu quero botar você para trabalhar, mas é a tua liberdade pede que eu não envie essa planilha para você, tá ok? Que você construa ela devagarzinho, aí você volta aqui, tira suas dúvidas, tá ok? Então vou lá. Se o meu preço TP é o seguinte, ele vai ser o meu, minha porcentagem de TP vai ser o meu preço TP menos a minha entrada, tá certo? Ó, simples, dividido pela minha entrada, tá ok? Ou seja, o meu preço TP vai ser 0,1, só que como é porcentagem, eu venho aqui na minha página inicial do Excel e eu mudo isso aqui para porcentagem, inclusive é bom você ter pelo menos uns 2 zeros aí depois da vírgula. Legal não? Bacana?
Faz sentido, né? De 1 para 1.10 são 10%. E depois eu preciso ter a minha porcentagem de loss. Tá ok? Pessoal, dá para economizar tudo isso e ir direto ao assunto, mas como é a primeira vez que você está vendo, eu estou indo passo a passo, tá? Minha porcentagem do loss vai ser o contrário, né? Vai ser o meu loss, certo? Menos o meu preço de entrada, dividido pelo meu preço de entrada. Então tá fácil, olha, perdi 0,5%, ou 0,5%, ou seja, mudando isso aqui para a página inicial, né? Mudando isso aqui para porcentagem, então eu posso ganhar 10% ou eu posso perder 10%. Mas isso daqui, gente, acontece somente se eu for long, se eu for de long, né? Agora, se eu for de short, não funciona, porque olha o que vai acontecer aqui, ó, 0,9 e 1,05. Então agora inverteu. Na verdade eu estou perdendo quando bate o take profit? Não, tenho que ganhar quando bate o take profit. Então pensa o seguinte, toda vez que o meu TP, o meu preço TP, for maior do que o meu preço de entrada, é uma fórmula porque é long. Quando o meu preço TP for menor do que o meu preço de entrada, é uma outra fórmula que é short. Porque TP sempre tem que dar positivo e loss sempre tem que dar negativo, certo? Então o que eu vou colocar aqui? Exatamente o que eu falei. Olha, eu vou pegar essa fórmula e eu vou usar o C. Se você nunca usou o C, tá? Não se preocupa, tá? Porque aqui vai ficar fácil. Então, se o meu preço de entrada, tá? Ele for maior do que zero, ou perdão, maior do que zero, desculpa, perdão. Eu confundi tudo aqui, vou fazer diferente. Se o meu preço de TP, ou seja, se o meu alvo ele for maior do que a minha entrada, você concorda que isso é um long? Desculpa atrapalhar daí, gente, às vezes acontece. Então vale essa formulinha que eu acabei de colocar. Então ponto e vírgula, essa formulinha. Caso contrário, então eu coloco um outro ponto e vírgula para representar o meu caso contrário. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer ao contrário, né, gente? Vai ser o meu preço de entrada menos o meu preço de TP dividido pelo meu preço de entrada, certo? Beleza? Vamos ver se funcionou? 10%. Então, se o meu TP foi 1.1, tem que dar 10%, deu 10%. Se o meu preço TP for 0,9, tem que dar 10% também. Só que o meu loss eu preciso seguir o mesmo raciocínio, certo? Então é o seguinte, se o meu preço de TP, de take profit, ele for maior do que a minha entrada, então vale, né, ponto e vírgula, vale a fórmula que eu criei. Caso contrário, eu tenho que fazer o contrário, né, gente? O que eu tenho que fazer aí, ó? Então vamos lá, vamos de novo. Ó, fala aí, você que tá, já adivinhou qual que é, não? Já adivinhou qual que é? É o contrário, né, gente? Você concorda comigo que é o contrário? Né? Então se o meu loss vai ser o preço de... O meu loss de long é o preço de TP menos a entrada, a minha porcentagem de loss de short vai ser o quê? Vai ser o preço da minha entrada, certo? Menos o meu preço de TP. Certo ou não? Sim ou não? Desculpa, eu estou falando errado. É o meu preço do loss. Estou falando, o TP eu já fiz, né? Dividido pelo meu preço da entrada. Legal ou não? Fechou? E aí eu tenho menos 5%. Então vamos ver se funcionou? Então essa configuração é de short, então tá legal. O TP está positivo, o loss está negativo. Agora vamos fazer a de long. A de long teria que ser 1.1 e aqui 0.95. Beleza, né? Então ganho 10% se der certo, perco 5% se der errado. Tá ok? Bom, e agora eu preciso calcular um negócio super, hiper, mega importante. Por quê, gente? Porque é o fator de risco-retorno, tá? Então pense o seguinte, se eu tenho uma condição como essa aqui, ó, você faria esse trade? Quer dizer, se bater o alvo, você ganha 10%. Se bater o loss, você perde 15%. Você entraria nesse trade? Gente, eu conheço muita gente que entraria nesse trade, tá? Você pode estar achando que isso aqui é um absurdo, mas, gente, tem gente que pensa dessa maneira e não é culpa da pessoa, é culpa que ela ainda não recebeu a informação para pensar diferente. Então, é o seguinte, o meu RRR, que é o Risk Return Ratio, ele sempre deveria ser maior do que 1, tá ok? Ou seja, o quanto eu posso perder nesse trade, ele sempre deve ser menor do que o quanto eu posso ganhar, certo? Então o meu risco-retorno, ele tem que ser pelo menos 1.0 alguma coisa.
1.1, 1.2, 1.5. Eu particularmente gosto muito de trades a partir de 1.5 de Risk Return Ratio. Então é legal você colocar uma formulinha para medir isso aqui, porque é o seguinte, medindo isso, gente, você já vai saber se esse trade pode dar bom ou não. E como é que eu divido isso aqui? Eu pego o meu TP, tá certo? E eu divido pelo o meu loss. Legal, ó? Então ele está dando o seguinte, deixa eu tirar as porcentagens aqui, porque ele acabou colocando automaticamente. Eu poderia até deixar, tá? Mas para efeito didático, eu não vou deixar. O meu risco-retorno, gente, está em 0,67. Como o loss está aparecendo negativo, eu só vou multiplicar aqui por -1 para tirar esse sinal negativo, tá? Então, quer dizer, é um Risk Return Ratio, né? Ou uma porcentagem de risco-retorno, um índice de risco-retorno inferior a 1. Então, esse trade não me interessa. Esse trade ele vai me interessar se ele for a partir de 0,905 o meu loss, certo? Porque aí eu tive um risco-retorno, eu posso ganhar 10 ou perder 9,5%. Você sacou, gente? Por isso que eu acho importante ter isso aí. Legal, não? Fechou? Bom, agora é o seguinte, agora eu preciso definir a minha entrada. Deixa eu voltar aqui na minha configuração original, tá? Eu preciso definir a minha entrada, ó. Tá vendo? O meu RRR, o meu Triple R, ou Risk Return Ratio, ou Return Ratio, né, no jargão do dia a dia, ele está em 2, então é legal, né? O meu ganho, ele é 2 vezes a minha possibilidade de perda. Porra, então ficou bacana. Bom, então vamos pensar o seguinte, alavancagem. ALV. Vamos falar primeiro da LV. Vamos pensar o seguinte, qual que é a alavancagem máxima que esse trade pode ter? Pensou nisso ou não? Qual que é a alavancagem máxima que eu posso usar para esse trade? Então vamos partir do princípio que eu vou fazer uma entrada fixa com 5% da minha banca, ou seja, $5, tá ok? Ou seja, para cada, vamos pensar diferente, $10. Legal ou não? Então, se cada entrada fixa vai ser de $10, eu posso perder no trade 10%. Você concorda comigo? Porque $1 é 10% de $10. Você concorda? Concorda isso comigo aí, não? Tranquilo? Beleza? Então, qual que é a alavancagem máxima que eu posso usar para que com um loss de 5% eu perca pelo menos $1 com uma entrada de 10? Sinistro, né? Então, qual que é a alavancagem máxima aqui? Então, vamos ver. E aí, galera, já pegaram? Já pegaram ou não pegaram? Já pegaram ou não pegaram? Então é o seguinte, vamos matar a charada aqui. Então, a alavancagem máxima que você vai usar é o seguinte, você vai precisar pegar a sua perda, tá ok? E você vai precisar dividir uma conta super simples. Se você pega a sua entrada e multiplica pela sua perda, tá ok? Então eu pego, pela sua perda em porcentagem, né? Pela sua porcentagem de loss, não pela sua perda por trade. Então, repetindo, você vai pegar a sua perda por trade e dividir, né? Tem que usar os parênteses assim, Augusto? Tem que usar os parênteses, senão dá problema, né? Você vai dividir pela entrada vezes a sua perda, tá ok? E aí, ó, vai dar 2 vezes. E aí você só multiplica aqui por -1 para poder tirar o sinal negativo que vem do loss, né? Augusto, você está me dizendo que nesse caso eu não posso entrar com a alavancagem de 2 vezes? Não, você não pode entrar com mais alavancagem superior a 2 vezes. Por quê? Vem cá, gente. Se eu pegar e entrar com $10 esperando perder $1, legal? Mas o trade andou -5. Se ele andou -5, ele andou, né, 50 centavos para trás. Se eu vou perder apenas 50 centavos sem alavancagem, tá ok? Eu só poderia perder o dobro de 50 centavos se o trade fosse contra mim. O dobro é uma alavancagem de 2 vezes, tá ok? E se o trade, por exemplo, tivesse um stop loss de 0,98, então você poderia usar uma alavancagem máxima de 5. Sim ou não? Pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou? Qual que é a outra alternativa, Augusto? Mas nossa, eu tô achando, eu quero alavancar mais, eu quero alavancar 50. Então, qual que é a saída para você alavancar mais? Vamos voltar aqui para o 0,95. A saída para você alavancar mais é você entrar com uma entrada menor. Por exemplo, uma entrada de 5. Porque se você entrar com uma entrada de 5, legal?
Quanto que dá 5% de 5 da sua entrada? Ó, vamos fazer essa conta simples aqui, ó. 5% da sua entrada de 5. Você vai ver que isso é 25 centavos. Então, para perder $1, quantos 25 centavos cabe dentro de $1? Né? Se eu pegar $1 e dividir por 25, quanto que dá? Dá 4, certo? Legal ou não? Você sacou isso? 4 vezes 25 centavos dá $1. Então a alavancagem que eu posso usar é 4. Senão eu vou perder mais do que $1. E se eu entrar aqui com, por exemplo, $1, tá? Aí você pode alavancar as 20 vezes. Se você entrar com apenas $1, você pode alavancar as 20 vezes. Se você, de repente, o trade for contra você, você vai perder todo esse $1 que você entrou. E eu queria que você tirasse agora da sua cabeça que a alavancagem alta, ela é melhor ou pior, mais insegura do que uma alavancagem baixa. A alavancagem, gente, ela depende da sua mão. Então, se você fixa a entrada, ó, eu quero entrar sempre com $2 ou 2% da minha banca. Nesse trade, você pode alavancar no máximo 10 vezes. Você não pode alavancar com mais de 10 vezes, porque se você alavancar mais de 10 vezes e o trade ir contra você, você vai ser liquidado em caso a sua posição seja uma margem isolada, ou então ela vai roubar mais do que $1 da sua banca, caso a margem seja cruzada. Sacou qual que é o grande problema aqui, não? Certo? Agora, vamos pensar aqui, vamos supor que eu quero trabalhar com a alavancagem fixa de 10. Tá? Se eu quero trabalhar com a alavancagem fixa de 10, então eu vou ter aqui a minha entrada máxima, certo? Sacou ou não? E aí como é que eu vou fazer a entrada máxima? Por analogia, eu vou pegar a minha perda por trade, legal ou não? E aí, não é a alavancagem que é fixa agora? Aí eu vou dividir pela a minha alavancagem fixa, certo? Vezes o meu loss. Olha só que mágica que vai acontecer. E aqui eu vou multiplicar por -1, né? Para tirar o sinal do loss. Opa, multipliquei por -1, multipliquei só por 1. Faltou um sinal de menos. Gente, você sacou isso aqui? Você sacou isso aqui? Então, com uma entrada fixa de $2, a alavancagem máxima é 10. Com a alavancagem fixa de 10, a entrada máxima é $2 para esse trade. Para esse trade. Você sacou ou não? Gente, pelo amor de Deus, isso talvez seja o ponto alto desse vídeo. Se bobear, você não precisa nem ler mais nada daqui pra frente. Você não precisa ler mais nada daqui pra frente. Legal ou não? Se você pegou que olha, e se a minha entrada fixa aqui, por exemplo, ela for uma entrada de $1, hein? Então, eu posso entrar com uma alavancagem de 20. E se a minha entrada aqui for de $20? Eu posso entrar com a minha alavancagem máxima de 1. E se a minha entrada for de $50? Eu não posso alavancar, porque eu teria que fazer uma alavancagem fracionada, e eu tenho que alavancar pelo menos 1, gente, que é uma vez a minha posição. Então, dentro desse gerenciamento de risco, eu não posso entrar com $50. Eu posso entrar com o máximo quanto? Tá? Com o máximo com $20 sem alavancar nada. Tá ok? Então vamos supor aqui uma alavancagem fixa de $2. Isso é uma entrada de 2% da sua banca. Não necessariamente $2, mas 2% da sua banca. O mesmo vale para alavancagem fixa, gente. Vamos supor que você queira entrar com 50 vezes de alavancagem. Então a sua entrada máxima aqui teria que ser 40 centavos. Só que se você entrar em margem isolada com 40 centavos, o que vai acontecer? Você vai ser liquidado, tá? Antes do preço chegar no seu loss. Porque para chegar no seu loss, você tem que perder $1. Mas se a sua entrada em margem isolada é de 40 centavos, então você vai ser liquidado antes do loss. Para você fazer uma entrada aqui de, por exemplo, uma alavancagem de 50 centavos e uma entrada, umas 50 vezes, e uma alavancagem de 40 centavos, você só consegue fazer isso em margem cruzada, porque vai roubar os 40 centavos da sua entrada e mais 60 centavos da sua banca. Aí vem a grande pergunta: Augusto, o que eu faço agora? Eu uso margem isolada ou eu uso margem cruzada? Pelo amor de Deus. Então eu vou te dizer o seguinte, tá? O que você usa, meu amigo? Tá? Eu não vou te dizer o que você tem que usar, mas eu vou te dizer o que serve muito bem para mim. Sabe o que serve bem para mim? Eu fazer um trade, tá? Eu vou te mostrar o que serve para mim. Vou pegar aqui, olha, uma alavancagem, por exemplo, de 10, tá? Então veja bem, uma alavancagem de 10, nesse trade aqui, ele diz que eu tenho que entrar com $2.
E qual que é o meu loss? O meu loss é de $1, certo? Então eu posso alavancar um pouquinho mais aqui, ó. Eu posso alavancar um pouquinho mais, posso alavancar 15 vezes. Posso alavancar um pouquinho mais, posso alavancar aqui, por exemplo, 18 vezes. Nossa, Augusto, que saco. Pronto, ó. Por quê, gente? Porque se eu entro em uma margem isolada nesse perfil de trade com alavancagem de 18, a minha entrada tem que ser $1,11. Com o meu stop, ele vai me tirar $1. Então, o que acontece? Se bater o stop e tudo correr bem na corretora e tiver liquidez e blá blá blá, eu vou ter uma operação fechada por ordem, né, por uma ordem de stop, e vão voltar 11 centavos pela minha carteira. E se de repente, gente, o lixo do trade, cara, acontece de vir uma agulhada sem liquidez, tá? E o seu stop não pegar. E isso já aconteceu muitas vezes. Olha só, você limitou a sua perda a $1,11 e mais provavelmente uma insurance fee, que eu não vou discutir hoje, que dá mais um querequequezinho aí, mas você evitou, por exemplo, de ter a sua banca liquidada se você tivesse em margin cross, tá ok? Sacou ou não? A mágica acontece aí, tá ok? Eu uso alavancagem fixa e vario a minha entrada, tá? Eu uso alavancagem fixa e vario a minha entrada, tá? Você pode fazer o contrário, você pode usar a entrada fixa e variar a alavancagem como eu fiz nesse exercício, tá ok? E eu vou fazer isso para efeito didático desse vídeo. Para quê, gente? Para você aprender, gente, que você tem que mudar a alavancagem, que não dá para usar sempre a mesma alavancagem. Sacou ou não? Você entendeu? Agora vamos seguir. Então a alavancagem máxima, ela é de 10 vezes. Fechou ou não? Bacana? Aí você vai colocar uma outra coisa na sua planilha. Você vai colocar price, legal ou não? Aí você vai colocar também volume e você vai colocar também sentimento. Por que, Augusto? Sabe por que você vai fazer isso? Porque eu vou colocar aqui sente, só sente para poder abreviar e não ficar muito grande, tá? Mas você já sabe que é sentimento. Você precisa abreviar muito a sua planilha, sabe o que você faz? Você clica aqui com direito, tá ok? Aí você vem aqui colocar novo comentário. Novo comentário? Não, é novo comentário mesmo, né? Agora esqueci. Ah, não, é isso mesmo. Ó. Novo comentário. E você coloca aqui, ó, sentimento. Por quê? Porque se de repente pode ser... Tem outras maneiras de fazer isso, tá? Mas eu tô dando uma primeira aqui, ó. Porque se depois você vir olhar aí e falar assim, ó, o sente significa sentimento, beleza? Aí você pode abreviar mais coisas aí na sua planilha ou colocar comentários para te ajudar depois. Aqui no Price, gente, para você entrar em uma posição, na minha humilde opinião, você precisa de um tripé. Você precisa de um Price Action, que pode ser um cruzamento de EMA, pode ser uma Fibonacci, pode ser um Order Block, um Inducement, um Imbalance, pode ser, por exemplo, deixa eu pensar mais alguma coisa aqui, uma linha de tendência de alta, um suporte e resistência, alguma coisa relacionada a... pode ser um RSI para quem gosta. Aí você precisa de volume. Pode ser o volume simples, pode ser um MFI, pode ser uma VWAP, pode ser um Candle Color, sacou? E você precisa de um sentimento. Então pode ser, o OI estava subindo, né? Aí você pode colocar OI up funding neutro, ou você pode colocar o setup do jacaré, né? OI subindo e o long short ratio caindo. Comece a fazer isso, gente. Sabe por que você vai começar a fazer isso aqui? Porque depois você vai fazer uma análise. Então vamos fazer aqui, ó, os caras pira quando eu faço aqui, ó. Eu vou colocar EMA 8 up 80, tá joia? Então isso aqui é um código que eu criei, tá? Esse aqui é um código que eu criei para saber que toda vez que eu vejo isso aqui é a EMA 8 cruzando a EMA 80 para cima, por exemplo. Crie código simples para te ajudar aí no dia a dia, tá ok? Aí qual que é o meu sentimento assim? Eu posso chamar Candle Colors Red, Candle Color vermelho na direção que eu quero. E o sentimento vai ser jacaré, certo? Beleza, não? Fechou? E você vai fazer isso, gente, em todos os seus trades. Augusto, pelo amor de Deus, que inferno. Por que eu vou fazer isso? Sabe por quê, gente? Porque depois você vai construir uma base estatística para avaliar isso, gente. Você vai criar uma base estatística, você vai fazer conta em cima. Legal? Aí o que você vai colocar aqui agora? Você vai colocar o preço de saída, tá? Então vamos supor que por um motivo ou por outro,
né? A hora que a minha ordem foi executada lá na corretora, o preço de saída foi 1.105. Nossa, Augusto, que chato ser preciso assim, cara. Se você não quer ser preciso, cara, talvez a vida de trade não seja para você. Desculpe o que eu tô falando. Se você tem preguiça de anotar isso, talvez a vida de trade não é o melhor caminho para que você siga, tá ok? A não ser que você tenha essa dificuldade e você trabalhe na mudança, tá ok? Belezinha? E agora eu preciso calcular o meu resultado. Eu vou calcular primeiro o meu resultado em porcentagem. Pode ser, não? Resultado em porcentagem? Resultado em porcentagem. Então, tem duas maneiras que você pode pensar aqui. Você pode pensar num resultado já incluindo a alavancagem ou sem incluir a alavancagem, tá ok? No caso, gente, eu vou querer fazer um resultado já incluindo a alavancagem. Então, pensa comigo, tá? Nessa situação aqui eu tive loss, então é 1.05 é o meu preço de saída. Como é que eu vou calcular, tá? Depende disso. Será que vocês já sacaram que depende disso? Por quê? Porque se por algum acaso eu for... Só instantinho... Nossa, gente, desculpa, eu recebi uma mensagem aqui da primeira dama e não podia deixar de responder, sabia? Não podia deixar de responder. Então, meu amigo, ela tá com criança em casa, tô no meio do vídeo, ela tá chamando aí, tem que ir. Então, se for um long, vai funcionar de um jeito essa fórmula. Se for um short, vai funcionar de outro jeito. Então, vou voltar aqui para a configuração inicial. Preço TP 1.1, certo? Preço de loss 0.95, tá? Então, vamos supor que o meu preço de saída foi 1.1. Como é que eu vou calcular isso aqui? Isso aqui você já tá craque, né? Vai ser se, né? Olha só que importante. Se o meu preço de TP ele é maior do que o meu preço de entrada, ou seja, isso é um long. Epa, apertei o botão errado aqui. Isso é um long. Se isso é um long, significa que para eu ter tido resultado positivo, o meu preço de saída tem que ter o preço de entrada subtraído e dividido pelo preço de entrada. É basicamente o que a gente fez aqui, só que agora a gente está usando já o preço de saída. Se o preço de entrada não é, o preço de TP não é maior do que o preço de entrada, então significa que é um short. Então eu vou fazer justamente o contrário, tá ok? Então é o meu preço de entrada menos o meu preço de saída dividido pelo meu preço de entrada. Fechou ou não? Legal? Bacana? Beleza? Então, ó, o meu resultado foi de 10%. Realmente, ó. E se por um acaso a minha ordem teria sido fechada lá 1.09? Aí, ó. E se por um acaso o meu preço de entrada foi um 0.9998, né? E uma dica que é o seguinte, gente, sempre coloca aí algumas casas depois da vírgula, porque para você poder acompanhar isso aí com bastante carinho, tá ok? Mas, contudo, todavia, entretanto, se eu quiser incluir nisso aqui a alavancagem, é só eu vir aqui, olha, e multiplicar pela minha alavancagem. Ou seja, eu ganhei 99,98% da minha entrada, já contabilizando a alavancagem. E aí é muito simples para eu ter o meu resultado em dinheiro, né? Resultado em grana, certo? É só eu pegar, aí fica muito fácil, é só eu pegar aqui, certo? O meu resultado e multiplicar pela minha entrada fixa, beleza? Então o meu resultado foi 1.996 dólares. Legal ou não? Só que ainda tem um problema, eu vou tirar mais um zoom, porque eu vou tirar um pouquinho de zoom, que falta uma coluna importante aqui, ó. Tá? Qual que é a minha coluna importante? É a taxas. Taxas. E aqui vem um outro ponto importantíssimo que você vai guardar desse vídeo. Pega aí, taker e maker. O que é isso, gente? Qual é a taxa da corretora? Na maioria das corretoras aí, vou falar, por exemplo, Binance, Bybit e tal, qual que é a taxa? Tá? O pessoal costuma dizer o seguinte, olha o que eu ouço por aí. Augusto, se você entrar a mercado, a taxa na Binance é de 0,04%. Mas, se você entrar com uma ordem limite, a sua taxa vai ser de 0,02%. Isso é a maior mentira do mundo. Isso não tem nada a ver. Tá? Não importa se você entra a mercado ou a limite. O que importa no final é o seguinte: a sua ordem está indo para o livro de ordens ou não? Vou te dar um exemplo. Se você entra
a mercado, tá? Se você entra a mercado, a sua ordem nunca vai para o livro, porque ela vai executar no preço que está rolando ali na frente, vai pegar o melhor preço dentro do que você está querendo ali, tá certo? Então a mercado você sempre vai pagar 0,04%. Quando que você vai pagar limite? Deixa eu te mostrar um exemplo. Vamos supor que o preço do ativo está a $1, tá? E você quer entrar nesse ativo a 0,98 e você coloca uma ordem a 0,98. Essa ordem ela vai ser executada imediatamente ou ela vai para o livro de ordens? Ela vai para o livro de ordens e exclusivamente se o preço der uma descidinha para 0,98, ela vai ser executada, correto? Beleza. E se eu for usar a mesma técnica, pegar uma ordem limite e colocar o preço a 1,02, o que vai acontecer? Gente, a sua ordem não vai para o livro de ordens, ela não vai para o livro de ordens, ela vai ser executada imediatamente a $1. Então você entrou com a taxa de mercado, entrou com a mesma taxa de mercado, mas a ordem era limite. Aí, Augusto, e se eu quero, né, entrar no meu long somente se romper uma linha de tendência e isso vai acontecer acima de 1,02? Tem como, não é o tema de hoje, não vou avançar nisso, mas se você tem essa curiosidade, comenta aqui. Então, guarda esses temas, esses dois termos, tá? O termo taker é o seguinte, taker vem do verbo em inglês pegar. Então, todo mundo que pega a liquidez do book, tá, paga uma taxa de 0,04%. Ou seja, tudo que é executado imediatamente sem entrar no livro, rouba a liquidez do livro, tá ok? E constrói a posição com essa roubada de liquidez. Então é um taker de liquidez, é um pegador de liquidez. O maker é o cara que vai colocar uma ordem, por exemplo, nessa configuração, que vai colocar liquidez no livro. E isso vem do verbo make, que é o verbo fazer. Então você vai fazer liquidez, ou você vai roubar liquidez, pegar liquidez, ou você vai construir, você vai fazer liquidez. Toda vez que você faz liquidez, a sua taxa é de 0,02%. Belezinha não? Então eu vou falar para vocês, a esmagadora maioria das entradas que eu faço no trade, eu entro ao mercado, mesmo que eu não quero esperar. Por quê? Porque eu não deixo ordem para entrar na maioria das vezes. Eu gosto de ver, porque às vezes o preço chegou onde eu quero, mas foi numa agulhada, foi num fake out e tal. Então geralmente eu coloco alarme para entrada, tá ok? E aí eu abro o gráfico e falo, olha, realmente houve um rompimento, tem uma confirmação de volume, blá blá blá. Então eu praticamente, todas as minhas entradas são entradas maker, ou perdão, taker, né? Eu pago a taxa de 0,04. A esmagadora maioria das minhas saídas é por saída de ordem limite, se o preço chega lá é executada. Então eu entro como maker, tá? Mas eu também saio como roubador de liquidez, como ladrão de liquidez e tal. Então eu gosto de fazer aqui de uma maneira bem conservadora, eu coloco minhas taxas a 0,04%. Então o que eu faço, gente? Olha, importante isso, importante. Como é que você vai calcular as suas taxas? Vai ser igual ao tamanho da sua entrada fixa, vezes a sua alavancagem, vezes, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui, já eu preencho aí. Vezes as taxas e vezes 2. Então eu vou colocar aqui, ó, taxas. 0,04%. Augusto, por que você multiplicou por 2 no final? Gente, o motivo é muito simples. Eu não entrei e eu não saí. Então eu paguei uma taxa para entrar e paguei uma taxa para sair. E agora eu tenho aqui finalmente o meu resultado em dinheiro líquido. Legal ou não? Ficou bonito isso, hein, gente? Fala se não ficou bonito. Que vai ser exatamente o meu resultado menos as minhas taxas. Tá certo? Uma curiosidade, se o meu preço de saída nesse caso aqui fosse 0,095, o que aconteceu, gente? O meu resultado foi de menos 18, né? 0,094. O meu resultado foi de menos 18, não? O que aconteceu aqui com toda a minha planilha? Eita, eu errei alguma coisa aqui na minha planilha. Eu vou ficar louco aqui qualquer hora, gente. Na verdade eu errei, né? Quando é 900 aqui, ó. Não tem nada de errado não, ó.
Então vamos lá, bonitinho, né? Então se eu sair a ponto 0.0, vamos colocar o 0.095 certinho, né? Ou 0.95. Então eu perdi 50% da minha posição. O meu resultado foi de menos $1, mas ainda assim eu paguei as taxas e eu tenho o resultado de menos $1.016. Legal ou não? Bacana? Agora eu vou fazer um negócio chato que eu deveria ter feito no começo e eu não fiz, para não bagunçar a galera de todo mundo. É o seguinte, esses números aqui, toda vez que eu uso eles, tá? Você sabe que quando você pega aqui, ó, você pode pegar o Excel aqui agora, né? Você tem todas essas fórmulas aqui e você pode puxar, só que aí vai bagunçar tudo, tá? Vai bagunçar tudo por quê? Para você fazer isso aqui no Excel, as células que são fixas, que na casa é a minha perda por trade, é a minha entrada fixa, são as minhas taxas, eu tenho que fixar para a hora que eu puxar ele não variar elas, tá? Se isso é muito estranho para você, comenta aí que a gente tenta dar um jeito, tá? Mas eu vou pegar aqui, ó, aqui eu não preciso fixar nada, aqui, ó, eu não preciso fixar nada, aqui eu não preciso fixar nada, aqui eu preciso fixar. Aqui eu preciso fixar, ó. Eu preciso fixar a célula B5 e a B6. Como é que eu faço isso aqui, ó? Eu posso ir direto e apertar o F4, tá? Ou, ó, vamos lá, F4, cadê F4? E colocar um cifrão antes do B e um cifrão antes do 5, tá vendo? Você pode fazer isso direto, clicando em cima da célula que você quer travar e dando um F4, ou então você pode colocar manualmente, né? Aí o meu preço de saída está aqui, o meu resultado, ó. Meu resultado não depende de nada disso. O meu resultado financeiro depende da banca, então eu vou colocar os cifrõezinhos ali usando o F4, tá ok? As minhas taxas vão depender tanto da entrada quanto das taxas lá, então depende lá da coluna B6, então B6 precisa ficar travado, tá certo? E o meu B7, que é onde estão as minhas taxas, também precisam ficar travados, aqui F4, beleza? E depois o meu resultado aqui, ele não vai depender de nada lá. Então isso permite, gente, que agora eu pegue aqui, ó. Eu vou te mostrar o que eu faço, que eu sou bem preguiçoso, tá? Ó, ativo é um negócio que eu vou colocar, preço de entrada é um negócio que eu vou colocar, preço TP é um negócio que eu vou digitar, preço de loss eu vou digitar. Aqui, ó, a história do sentimento eu vou digitar e o preço de saída eu vou digitar. Então eu gosto de pegar essas células que eu vou ter que digitar, para eu não me atrapalhar muito, porque às vezes eu sou muito avoado, e eu coloco aqui, por exemplo, um cinza bem clarinho, porque eu já vou ficar na cabeça que essas informações eu vou ter que preencher. E depois eu pego isso aqui, gente, e já arrasto um monte, tá? Porque daí já fica tudo preenchido. Aí o que vai acontecer? Quando eu entrar no XXX USDT, vou pegar vários exemplos aqui, tá? Achei um trade lá que o ativo estava 1.20, o meu preço TP é 1.18, o meu preço loss é 1.21, tá certo? Beleza? Aí o meu price, eu vou colocar, eu não vou preencher esse miolo aqui, tá? Eu vou até ocultar ele aqui, porque esse miolo vai ser uma ferramenta sua de trabalho depois, tá? E vamos supor que o meu preço de saída aqui, ó, tá certo? Ó, o preço de saída aqui eu preciso colocar, né, gente? Senão vai ficar feio o negócio aqui. Aí o meu preço de saída aqui foi, por exemplo, 1.1822. Beleza? Olha só, ganhei. Aí eu entrei agora no ativo YYY USDT. O meu preço de entrada naquele ativo foi 25.652. O meu preço TP era 25.788 e o meu preço loss ia ser 25.611. Tá ok? Ó, então eu ganharia 0.53, tá ok? Perderia menos 0.16. Olha só a alavancagem máxima que eu posso entrar aqui, ó. Olha a alavancagem máxima que eu posso entrar aqui. E aí no final das contas, só que aqui, ó, aí o que acontece? Essa alavancagem máxima não dá para usar nesse ativo, tá ok? Essa alavancagem máxima não dá para usar nesse ativo. Então eu não partiria por esse trade, tá ok? Porque não dá para usar. E se fosse o Bitcoin, vamos supor que o meu alvo, meu preço TP fosse 25.999. Opa, tá ok? E o meu preço de loss fosse de 25.411. Vamos ver se aqui dá, ó. Aí, ó, 53 vezes, beleza? Aí, vamos lá, vamos supor que eu saí aqui do ativo em 25.998, que foi onde pegou minha ordem. Olha só como tá ficando tudo bonitinho. Tá ficando tudo muito bonitinho. Agora eu entrei no AAA USDT, né? Meu preço de entrada era 25.44. O meu preço de TP era 25
28, sei lá, 26.11, tá? O meu preço de loss era 25.00, beleza? E aí eu posso entrar com 28 de alavancagem, mas nesse caso aqui eu acabei saindo quanto 26,101, por exemplo, ó. Então aqui, o que aconteceu, ó? Preço TP 26, beleza? Mais um lucro eu tive aí. Agora aqui eu entrei no trade BBB USDT. Fica aí que o vídeo não acabou, que eu vou te mostrar mais uma coisa, tá? Nesse ativo aqui, por exemplo, eu entrei com preço de 0,0455, tá ok? O meu preço de TP era 0,0382, tá ok? E o meu preço de loss era 0,0499. Legal? Não, podia entrar aqui com 5 vezes de alavancagem e eu acabei entrando em 0,0501, tá? Então eu tive um loss ali, tá ok? Por quê, gente? Porque agora você vai fazer coisas para calcular suas estatísticas. Então, primeira coisa, o resultado, tá? Seu resultado aqui vai ser a soma de tudo isso aqui, certo? Beleza? Então esse aqui vai ser o seu resultado. Opa, soma, eu somei? O que eu fiz aqui? Ah, tá, é porque tem uns div zero aqui. Tem uns div zero aqui, é uma droga, é uma droga, é uma droga. Eu vou ter que tratar esses div zero, gente, tá? Eu vou ter que tratar esses div zero. Ai, que droga, eu achava que não precisava tratar. Ah, mas tá bom, eu não vou tratar não, porque isso aqui vai demorar um tempão, tá? Você vai puxando, você vai somando aí. Depois, se você quiser, eu posso fazer um vídeo só sobre tratar isso. É porque a fórmula vai ficar grande, tá, gente? Eu não tô podendo fazer isso agora, tá? Dá pra tratar, mas a fórmula fica grande. Tô com medo de ter gente aqui que não tem Excel, tá ok? Agora, uma outra coisa que eu gosto de usar é o seguinte, e isso aqui é super importante. O seu resultado, tá? Em porcentagem da banca. Então, seu resultado em porcentagem da banca, que vai ser o quê? Vai ser esse cara aqui, basicamente dividido pela sua banca. Olha só que bonitinho. Sim ou não? Agora tem um outro número que eu gosto de calcular, que é o meu resultado em função, o meu resultado por entrada, tá? Então, o que é isso, gente? Eu vou contar, ó, conte, tá? É uma função de contar, conte números desses caras aqui. Aí eu vou ter quantos trades eu fiz? Eu fiz 4, certo? E eu vou pegar esse conte 4 aqui e eu vou dividir, gente, pelo meu resultado. Então, cada trade tá me dando $1,16 por entrada. Legal? E uma outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, é o meu win ratio, a minha porcentagem de vitória. Como é que eu vou calcular isso aqui? Eu vou contar os trades que deram positivo. Então é conte.c, legal ou não? Conte.c, o intervalo que eu quero contar é esse aqui, e os critérios eu quero contar os forem maior do que 0. Beleza? Bonitinho ou não? Então, eu tive 3 trades. Porém, são 3 trades dividido pelo total, que é o conte.num, né, de tudo isso aqui, ó. Então, o meu win ratio, ele está na casa de 0,75 ou 75%. Eu estou indo bem demais, tá ok? Eu estou indo bem demais. E tem uma outra coisa que eu calculei aqui, que eu não calculei, que assim, isso eu amo, que é o resultado, tá? Pela a minha entrada em valor financeiro, que nada mais vai ser do que uma coisa um pouco chata agora, tá? Que vai ser exatamente o que? A soma, a gente já viu, opa, faltou um sinal de igual. Igual a soma, tá ok? Desses caras aqui, beleza? Dividido, olha só que importante, dividido pela minha entrada, que eu já vou colocar um F4 nela, certo? F4, vezes a contagem de trades, que é o conte, né? A contagem de trades que eu realizei. Vamos ver. Que são esses aqui, ó.
E aí eu preciso fechar mais um parênteses. Não, acho que já deu, né? Sim, corrige aí pra mim. É isso mesmo? Eu acho que eu errei. Ah, é isso mesmo, tá? Olha, então vamos lá. Vamos lá, o que, que é isso? Eu somei todo o meu resultado. O meu resultado foi 3,43, certo? Foi 3,43. Mas eu entrei em 4 trades e cada trade eu entrei com 2 dólares. Eu entrei com 8 dólares. Então, olha só que interessante isso, gente. Olha que interessante esse número, gente. Eu tenho um win rate, né? Um win ratio, perdão, de 75%. E cada trade está me dando, em média, 43% da minha entrada. Sim ou não? Sim ou não? Gostou ou não? Augusto, mas se eu somar isso aqui é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque aqui você precisa ponderar a sua entrada. Tem gente que vem e mete uma média aqui, mas não dá para fazer essa média, tá? O jeito certo de fazer é isso aqui, tá ok? Vamos supor que esse trade aqui eu não tivesse perdido. Eu saí dele com 0,0381. Olha só que bonito ficou o negócio aqui, ó, tá? Cada entrada minha está retornando 77% do valor da minha entrada. Sacou, gente? Fechou ou não? Gente, olha, eu sei que foi longo, eu sei que foi cansativo, eu tenho a certeza que a maioria das pessoas não chegou até o final. Parabéns para você que chegou. E olha, eu juro por Deus, gente, em relação a esse assunto, eu respondo tudo que você perguntar. Eu faço outros vídeos, eu faço complemento, eu faço tudo que você me pedir, gente. Tudo, 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 tudo. Porque é isso que vai salvar a sua vida de trader. É isso que vai dar longevidade. E eu vou falar, gente, anota todos, gente. Sabe por que a turma não anota trade? Porque entra no carro, entra enquanto tá no banho, entra quando tá dando umas bitocas na namorada, no namorado, entra quando tá com o filho no colo, entra quando tá no meio da reunião, entra na sala de cinema, entra na fila do banco. Para de fazer isso, gente. Para de fazer. Seja rico, seja próspero. Larga essa porcaria e começa a fazer a coisa do jeito certo. Forte abraço para vocês.